Olá, meus alunos, sou o professor Laci, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula, à nossa segunda unidade da disciplina de Economia Política. E aqui agora nós vamos traçar as bases fundamentais do pensamento econômico. Nós vamos verificar quais são as principais correntes de pensamento, de onde é que surgiram os modelos dos sistemas econômicos, no feudalismo, o acúmulo, os burgos, as cidades, quais os principais postulados que existiram ao longo da história do pensamento econômico. Então eu te convido a pegar o seu material, a sua apostila, sentar aí na sua cadeira bem confortável para que a gente possa fazer esse passeio pela árvore genealógica da economia política. Vamos lá. Bem, na primeira aula nós verificamos que a economia e a política, elas estão atreladas ao surgimento da própria sociedade, da organização social, mesmo que de forma rudimentar, havia uma necessidade de controle, de custos, de gastos, de alimentos, principalmente. Fora isso, surgiram os acúmulos de riqueza e nós vimos que no final da aula passada, o surgimento do capitalismo. Bem, mas como é que a gente pode ilustrar isso? Como é que a gente pode enxergar esse pensamento de uma forma lógica até os dias de hoje? Bem, na apostila, no material de vocês, eu vos convido a acessar a página 2 ou 3, depende da formatação, aonde nós temos ali a árvore genealógica da economia. Primeiramente, o pensamento ele surge na Grécia, através dos filósofos Sócrates e Platão. A partir desse momento nós temos ali Aristóteles, nós temos o primeiro momento do pensamento econômico dito como a escola dos escolásticos. Está ali 350 a.C. até o surgimento da Bíblia, Moisés, os pastores, Pentateuco, a parte da Bíblia mais antiga. Nós temos ali um controle muito forte, né, de dízimo, implementação de valores, de controle. Livro dos Números na Bíblia é um recenseamento, é um primeiro documento que a gente tem sobre contagem populacional. Livro dos Números. Posteriormente, você tem a questão do Levítico, você tem Eclesiastes, entre outros livros que trazem regras, regulamentos, como lavar as mãos, como arear a panela, como controlar a sua casa. Nós temos lá uma passagem muito interessante aqui, Elias, né, que chega na casa da viúva, pergunta se ela tem farinha, e ela, muito acometida de dificuldades financeiras, né, fala, olha, eu só tenho uma porção de farinha e uma dose de azeite. Ou seja, esse controle era necessário. E aí você tem dentro dessa formação da escolástica a explosão do pensamento que vem com São Tomás de Aquino, já na Idade Média, por volta ali de 1270, né, que ele vem trazendo toda a reformulação da súmula teológica. E aí nós estamos no berço do feudalismo, da organização social, os burgos, as primeiras cidades, o surgimento. E a partir do século 17 e 18, nós temos o quê? Os mercantilistas, que são os mercadores, os genoveses, como falado na aula anterior. Aqui é um liga-pontos, não tem como você estudar sozinho o conteúdo sem remeter ao passado. Então a gente tem o mercantilismo, as cidades de Gênova, Veneza, as grandes navegações, e aí nós temos o surgimento do quê? Da escola clássica, em contrapartida dos fisiocatas, que é lá de Adam Quesnay, que lá em 1758 inicia um rigoroso estudo sobre a economia, a fisiocracia econômica. Depois dessa fisiocracia vem Adam Smith, publica A Riqueza das Nações, e a gente entra na escola clássica. Da escola clássica, nós temos ali a teoria malthusiana, 1798, a gente tem um seguidor de Adam Smith, que é Davi Ricardo,
né? E paralelo à crítica dessa escola clássica, a gente tem o neoclassicismo, que é o quê? O surgimento do pensamento marxista, com o Manifesto Comunista, o Capital. São livros que trazem uma nova ideia contrária ao capitalismo, que é o quê? O socialismo. E dentro dessa escola da economia neoclássica, a gente pode acompanhar ali em 1890 o Arras Marshall e explode em John Maynard Keynes, em 1936, trazendo a ideia e surgindo a corrente da economia pós-keynesiana. E aí, dessa divisão, que foi o que nós falamos no final, a gente tem do outro lado do socialismo o pensamento de Marx consolidado em Lenin, com a Revolução Bolchevique de 1914, 1917. A gente tem o surgimento, então, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Posteriormente, a gente tem esse pensamento introduzido na China continental, com a Revolução de Mao Tse-tung. E atualmente a gente tem o que se chama de nova esquerda, né? Então essa é mais ou menos a linha do tempo, da estrutura do pensamento econômico. Veja a importância dada a determinados pontos históricos. Bíblia, nós temos ali a questão da filosofia. Então Platão, na sua grande obra A República, ele coloca algumas passagens referente à produção, à justiça, à distribuição da riqueza dentro da sociedade, né? Como nós verificamos aqui na questão do Antigo Testamento, nós temos José do Egito, que é um grande administrador, que toma conta do Egito, que surge o controle de todos os armazéns, do gado, da produção de cerveja, de todo o alimento que era a riqueza, madeira. Então, todas essas partes, elas entram dentro de um sistema inicial, rudimentar, contábil, aonde você vai ter o excedente, que vai ser colocado a posto da comercialização inicial, ainda sem moeda, à base de trocas de pedras preciosas, mas isso não deixa de ser economia, mas de uma forma rudimentar. E essas ideias, elas vão lá, quando São Tomás de Aquino, quando a gente chega lá, essa fase rudimentar, ela vem até ali por volta do ano 1200, apesar que o Império Romano, ele modifica o sistema administrativo, ele cria os locais de passagem, ele começa a quantificar, ele matematicamente coloca preço em cada coisa devido à quantidade do custo de produção, eles já têm essa ideia inicial, mas a Suma Teológica, a partir de 1200, né, século XIII ali que a gente está falando, ela vem falando sobre a questão da justiça do preço em cima das coisas. Ela começa a defender a questão da usura da terra, e isso aí vem os principais pontos da escola que a gente chama de escolástica, né? Ela é a referência que vai pontuar toda a Idade Média até a chegada de François Quesnay, que traz a fisiocracia, o que é a fisiocracia? Os fisiocratas, eles têm o pensamento ligado a quê? A grande riqueza do mundo, que é o quê? A terra. Nós estamos na Idade Média, nós estamos no período medieval, nós verificamos a questão da dificuldade da administração do Estado, porque não existe. Existem ali na Europa, e aqui a gente está falando da história europeia, dos feudos. Como que se administra aquilo ali? Através da posse, da propriedade, do domínio da terra. Ali você tem a servidão, ainda a escravidão, formas irrisórias de remuneração, mas essa atividade do poder da igreja elevado ao máximo e o domínio da nobreza na época se dava através das terras, da propriedade de terras. Então essa fisiocracia, esse princípio econômico de que a terra é a fonte primordial da riqueza, faz com que François Quesnay crie a escola dos fisiocratas,
Tá? E em paralelo a essa escola dos fisiocratas, nós temos o surgimento de um movimento muito grande que reflete na economia até hoje, que é o movimento das cruzadas, com os cavaleiros templários. E aqui nós vimos na primeira aula o surgimento das casas bancárias, dos movimentos, etc. e tal. Os templários foram a primeira instituição bancária organizada internacionalmente. O crescimento deles, por quê? Porque eles faziam a gestão econômica dos capitais que as pessoas tinham necessidade para chegar à Terra Santa. Então eles estipularam que você faça um depósito aqui em Paris de 10 moedas de ouro. Quando você, ao longo da estrada, vai ter 10 paradas, em cada parada o seu custo é de um... Então eles calculavam quantos dias de viagem, quantas pessoas iam comer, quanto de água, e eles anotavam tudo isso e fizeram um crescente. Tanto é que eles foram extintos por causa da grande riqueza, do acúmulo de capital que eles tinham. E a partir disso aí, a gente tem em paralelo com esses movimentos fisiocráticos a expansão dos territórios de exploração, né? As grandes navegações, a Espanha começa a buscar ouro na América Latina, hoje conhecida nas regiões dos Andes, ali, as minas de prata, e tudo isso vai refletir na internacionalização dessa prata, na explosão do consumo de produtos de finura que eram produzidos de prata na China. Então essa prata que é explorada na terra, e aqui a gente ainda vê o domínio da terra, a questão da exploração, do colonialismo, no Brasil a questão da madeira, né? Nas regiões do Haiti o comércio total, a produção do açúcar. Então tudo isso aí está interligado com esse crescimento desse primeiro momento dessa ciência econômica. E Adam Smith consolida tudo isso junto com a Revolução Industrial, publicando o livro A Riqueza das Nações. Surge aí a teoria do liberalismo econômico. Bem, nesse momento, né, do pensamento livre, o Estado não interfere. O mercado regula o mercado, sendo ele próprio a lei máxima. Então, nesse sentido que surge dentro dos primórdios da Revolução Industrial, trabalhos como a grande tese de Adam Smith, que é a divisão econômica do trabalho. Ele formula isso dentro do seu clássico A Fábrica de Alfinetes, e aí Davi Ricardo, sucessor de Adam Smith, traz dentro do seu livro A Teoria da Distribuição, de 1817, os princípios da economia política. Ele traça as bases de como deve ser feito a distribuição de alimentos, dentre outros princípios que ele traça, que Ricardo acreditava dentro do formulado dele, que era a lei dos custos comparativos. Ele começava a verificar como é que se produzia um produto nesse estado, como se produzia o outro. Qual é o custo homem, hora, trabalho, qual o investimento que se gasta? Todo esse início da administração financeira surge nesse momento. Seguindo essa linha da perspectiva do crescimento exponencial da população, nós temos Thomas Robert Malthus, tá? Com a teoria malthusiana da população, aonde, baseado em observações das colônias americanas por mais de 25 anos, ele via que a população crescia, enquanto a produção não acompanhava. Ele errou grosseiramente nesse ponto, porque hoje a produção agrícola cresceu muito mais, talvez, do que a população. A gente consegue hoje alimentar milhões e bilhões de pessoas e ainda jogar muita comida fora. Mas Malthus achava que deveria haver um controle populacional em cima da taxa de natalidade. E ele pressupõe que se a população continuasse crescendo desenfreadamente, nós teríamos o quê? Uma perda muito grande dos recursos naturais, e aí ele acerta positivamente, porque hoje nós temos controle populacional em vários países, não estabelecidos, mas de forma velada, mas ele traz
que a produtividade da agricultura não seria suficiente para alimentar todo esse povo. Seguindo essa linha de pensamento, a gente esbarra ali em John Stuart Mill, chegando aos princípios da economia e a aplicação da filosofia social. Ou seja, nós começamos a enxergar que o acúmulo de riqueza, a luta desenfreada do mercado para conseguir cada vez mais e mais lucro, ela tem que ser freada, ela tem que ser corrigida. Existem distorções muito grandes dentro da sociedade entre poucas pessoas acumulando e muitos sem nada. Olha só, você já vê que existe um grande movimento antiliberalismo. Tá? As forças naturais desenvolvidas ali em Cambridge por Alfred Marshall, ele traz um novo pensamento. Ele coloca a elasticidade da renda e da demanda. O que consiste em demanda? Demanda consiste na procura por determinado produto. Então nós podemos ver que casas podiam ser compradas com pimenta do reino. Na época do mercantilismo, das grandes navegações, da descoberta do caminho para as Índias, um produto de extrema riqueza, pimentas, temperos, açúcar. E como é que foi observado isso? Foi observado que existia uma demanda, ou seja, um mercado consumidor muito grande para determinado produto. E que esse produto, então, deveria ser precificado da forma calculado os custos da operação para se trazer ele e colocar à disposição do mercado. Então, essa visão da macro e o surgimento da microeconomia neoclássica, ela passa pelo princípio geral do equilíbrio dos mercados. Surgindo na década paralela a isso, nós temos o quê? Em oposição, o pensamento capitalista, o surgimento do pensamento de Karl Marx, que a gente vai ver na crítica neoliberal mais à frente. Esse pensamento dele, descrito no O Capital, começa a interromper o processo de crescimento do liberalismo econômico, porque ele começa a calcular que a necessidade para aquele produto ser colocado em circulação é do homem. Então ele começa a trazer esse sentimento revolucionário da extrapolação do mercado em cima do lucro. Mas seguindo nessa corrente de pensamento ainda do capitalismo, a gente vai ver o socialismo um pouco mais à parte, a gente tem ali o período efervescente dos anos 1890 até 1930, o crescimento desenfreado, mas a virada do século, a Primeira Grande Guerra, ela marca também uma grande necessidade de mudança no pensamento econômico. Não tem mais condições de o mercado regular o mercado, de o governo ser invisível, e surge, na década de 30, o pensamento de Keynes. Keynes diz que após o crack, a quebra, a completa bancarrota da Bolsa de Nova York, e também o período pós-guerra da Europa, modificação de terreno, divisão do que nós conhecemos hoje como países europeus, essa modificação, ele traz a teoria da interferência da crise generalizada da convenção econômica, e ele fala que a propensão marginal de consumir, ou seja, o consumo desenfreado sem necessidade, ele põe por terra todos os princípios, né, do liberalismo econômico, ou seja, o mercado regula o mercado, a tendência é do acúmulo de capital, a tendência é da exploração desenfreada da mão. Então, já tem ali órgãos como o OIT, a gente já tem uma certa regulamentação do trabalho, a gente já começa a delimitar os meios de produção com fatores sociais, que é a educação do trabalhador, a questão da saúde, porque tudo isso gerava um custo inicial muito grande para o Estado.
E não tinha contrapartida da iniciativa privada. Então, o surgimento dos pensamentos previdenciários que você tem ali em Bismarck, na Alemanha, olha, esse rapaz aqui trabalha, ele está na empresa, não existe lei de mercado, vamos então colocá-lo para contribuir para o sistema previdenciário. Posteriormente, na Inglaterra, surge o sistema belveridiano, que é o que nós temos hoje da universalidade. Mas Keynes começa a falar, olha, o Estado não pode ser isento, o Estado não pode deixar mais o próprio mercado, a própria indústria, o próprio crescimento econômico regular o crescimento econômico. Precisa de uma organização, de uma fiscalização e de uma abordagem do Estado para frear esses limites exploratórios. Com isso, a gente vê o surgimento de grandes instituições organizacionais, tá? E esse período que vem posterior ao Keynes, né, a gente tem como período neoliberal, tá? Ali na década de 70, 74, com a teoria dos ciclos econômicos, tá? Lucro, juro, investimento, desnacionalização da moeda, que vai ser desenvolvida por Friedrich von Hayek. E ele traz esse pensamento de Keynes dentro dessa realidade, e ali nós começamos a ver a questão que é a própria do socialismo, que é a questão da mais-valia. O que é a mais-valia? A mais-valia é o valor agregado que se tem dentro de determinado produto através do trabalho de uma pessoa. Esse pensamento de Marx, ele compõe a célula do pensamento da Revolução Bolchevique por Lenin. Então, quando a União das Repúblicas Soviéticas vem, eles falam, olha, esse modelo capitalista, onde a propriedade é privada, não funciona. Então, vamos criar um sistema onde a propriedade é de todos e onde todos vão trabalhar em equação igual para prover os seus sustentos. Então ele extingue a propriedade privada e estabelece o comunismo, o que a gente já viu que foi um fracasso muito grande, dadas as estatísticas de Stalin na década de 30, a mortalidade, a gestão, a corrupção dentro do sistema. Mas nesse paralelo surge dentro desse movimento o quê? O novo Estado industrial, né? Schumpeter traz ali com Galbraith a linha de pensamento do novo Estado industrial, de que o Estado industrial ele tem que acolher o trabalhador, buscar produzir, mas ele tem que redistribuir esse dinheiro, esse lucro em prol da própria sociedade. Então, com essa transferência de ciclo econômico, nós podemos observar que se cria o que nós temos hoje, que são os sistemas econômicos. E qual é a história desse sistema econômico? Você busca lá no feudalismo, a teoria agrícola, a terra é a riqueza, a fisiocracia. Posteriormente, nós temos ali as três classes distintas, que é o clero, o poder absoluto, a nobreza e os trabalhadores. O feudo vem com uma forte atuação da igreja, tá? Então você tem ali a questão da servidão. O comércio explode, vem as cruzadas, surgimento das feiras livres, a gente tem ali a figura dos banqueiros, os burgos, e aí nós temos o rompimento, né, com essas novas classes da cidade e campo. A divisão começa a se falar. E aí essa transição vem pela luta dos artesanatos, vem a posição da usura, o preço justo, a ética protestante com o espírito de Karl Marx marca muito forte esse período da Revolução Comercial e Industrial. Finalizando esse período de consolidação, né, a gente explode com a burguesia tomando o poder. Então, quando surge a Revolução Francesa, ela traz o contrato, a liberdade das partes no seu auge, né? E surge esse modelo liberal. E esse modelo liberal, ele traz
junto com a Revolução Industrial, as bases que são lançadas de toda a estrutura, da estatística, da formação de base. A gente tem também, nesse início do século, a questão da produção industrial, ela vai ser levada ao máximo com o pensamento do Fordismo. Henry Ford estabelece um sistema de produção, a linha de produção a partir dos anos 30, e tudo isso aí vai culminar na necessidade da reformulação do sistema global. E aqui nós podemos ver que já é global, porque a produção de minério, a exploração do açúcar, a escravidão, o tráfico de escravos da costa africana para as Américas, ele demonstra uma necessidade de mão de obra muito grande, demonstra uma capacidade de articulação muito grande. Então, tudo isso é numerado, tudo isso é elencado, tudo isso é colocado à risca no papel. Culminante a isso, nós temos o acúmulo de riqueza, a questão de juros, a questão de documentação empresarial. Começa a surgir livros, balanços, registros, os algoritmos que são as bases da finança, a frustração da capacidade do homem em gerir o negócio, as grandes quebras, as dificuldades de quem não tem essa formação econômica, essa organização, essa praxe, começa a demonstrar também uma incapacidade do mercado em crescer. E, nesse momento dessa hiperinflação, nós temos a estabilização do mercado com o surgimento do welfare state. Então, na próxima aula, eu agradeço a todos vocês a paciência de estar aqui. Nós vamos ver o pensamento individualizado da escola clássica. Como é que se organizava o pensamento de cada um desses autores que a gente transitou e a formação desses dois sistemas, que foi do feudalismo para o capital, do mercantilismo. Primeiro a gente tem o mercantilismo, a base de troca, o início, a antiguidade, tudo surgindo ali no controle manual da organização da agricultura. Posteriormente, o surgimento do mercantilismo, as grandes navegações, o período genovês ali da Itália, tudo isso, o surgimento dos bancos, a organização financeira, que culmina dentro do Estado liberal francês, né, que traz esse pensamento de liberdade, de contratar, de expressão da pessoa ao seu cúmulo máximo. Adam Smith, que explode com o liberalismo, falando sobre a riqueza das nações, estabelecendo as bases principais dos conceitos de necessidade de exploração ilimitada, que o mercado próprio regula o mercado, que é a mão invisível, e nós vamos passar para a fundamentação das bases teóricas até explodir na década de 30, quando o Estado passa a interferir, a gerenciar, a dar, vamos dizer, num tema mais atual, uma função social à propriedade. Muito obrigado, senhores. Até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.